A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui diretamente dos estúdios do Grupo Mais de Expressão. Estamos recebendo um convidado especial hoje, daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Mas antes, como todos os podcasts que nós falamos, programe-se, dia 25 de outubro, mais uma edição do Troféu Frutos de Indaiá, a 19ª edição. Acontece lá no Clube 9 de Julho com um grande show de Jades e Jadson. E algumas outras surpresas, viu? Então, se você ainda não reservou sua mesa, aproveite, dá uma ligadinha aqui no estúdio, no Grupo Mais Expressão e reserve a sua mesa. Eu vou falar, o assunto de hoje é um assunto que está sempre em alta, porque Indaiatuba é uma cidade que todos sabem, tem aquele calor de amizade, né? Mas espera aí, daqui a pouquinho você vai saber quem é. Climatizar um ambiente depende de vários fatores, como exposição ao sol, quantidade de pessoas que circulam pelo espaço, equipamentos elétricos e iluminação. Por isso, é importante buscar ajuda especializada. A Climatize Ar-Condicionado está no mercado para trazer qualidade na execução do serviço, atuando sempre como parceiro na execução do projeto. Com profissionais preparados, a Climatize vem se consolidando como a melhor opção em climatização. Ele convida para conhecer o showroom, sempre com as melhores marcas e serviços do mercado. E para falar sobre a Climatize, está conosco aqui Leandro Futida, ele que é proprietário aí da Climatize. Seja bem-vindo, Leandro. Eu agradeço a oportunidade de a gente apresentar a Climatize para a cidade hoje. Vamos falar que a gente está em expansão hoje na cidade, Legal. né? A gente está começando, a gente tem o intuito de apresentar um trabalho feito com excelência, que no ramo hoje é difícil. Com certeza. Né? E a gente vai expandindo, vai ganhando campo aí na cidade. E vamos aproveitar então este gancho. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da empresa, como que ela surgiu, como você entrou nesse meio aí, fala um pouquinho pra gente. A Climatize hoje existe... partiu de mim, eu fui técnico, né? Eu comecei na rua, né? Começou um rapaz na rua, a gente começou a atender, tinha um carro, poucas ferramentas, para ser sincero, então assim, começou uma história do zero, Então a gente foi fazendo bons serviços, tentando, você coloca na posição do cliente, claro. né? A gente vai entregar um trabalho com excelência,
E mesmo que a gente não tenha ainda recursos, a gente entregava o trabalho com excelência e foi começando boca a boca. Hoje, nosso trabalho é 90% boca a boca. Legal. Então, a gente, indicações, então a gente, sim, focou no atendimento com profissionais, de verdade, para atender com excelência e entregar um resultado que o cliente... Eu, na posição de cliente, eu queria ter aquele resultado. Com certeza. Então, a gente conseguiu ter campo nesse sentido, assim. Bacana. Não existe melhor marketing que esse, né, Leandro? Não. Essa excelência do produto, daí, do serviço que você entrega, vai ser sempre o melhor cartão de visitas. E hoje, no ramo de serviço, a gente tem muitos profissionais sem capacidade de fazer o serviço, né? Não tão preparados. A gente sabe, exatamente. São eletricistas que não são eletricistas, técnicos de ar-condicionado que não são técnicos de ar-condicionado. Uhum. Então, a gente tenta profissionalizar o ramo. A gente tem que profissionalizar o ramo, né? Com certeza. Tirar esse faz tudo do mercado, né? Pois é. É engraçado, até estava conversando com um dos nossos parceiros aqui na semana passada e trabalha com estética automotiva. Ele falou assim, se você entrar no YouTube hoje, você vai ver muitas coisas para você fazer no seu carro. Nenhuma delas funciona. Pronto, acabou ali a conversa. Então, assim... exatamente essa pegada não aí. Tem muitos aventureiros nesse mercado. Sim. Preciso tomar cuidado. Queria que você resumisse aqui, você imagina que o cardápio Sim. é grande, quais serviços hoje a Climatize oferece no mercado de climatização? Hoje a gente trabalha do início de uma obra, né? Você vai começar a construir, a gente faz toda a parte de infraestrutura. Legal. Preparação, a gente deixa preparada toda a rede frigorígena, para depois você ter a instalação do ar-condicionado. Então a gente tem uma equipe que vai fazer vai rasgar as passagens, vai fazer a fixação das caixas, da tubulação de cobre. Então a gente vai deixar tudo preparado para você ter a instalação do ar-condicionado depois. Bacana. E é bom a gente destacar, né, que essa preparação pré-projeto torna tudo muito mais fácil, né, para não ter que quebrar a parede depois. Depois você não vai fazer adaptações, né? Exato. Então a gente trabalha nessa linha de infraestrutura desde o começo da obra. A gente faz também a linha de manutenção preventiva, corretiva, Legal. Higienização. Então a gente na área a gente faz as vendas dos equipamentos também. Serviço completo. Exatamente. Então a gente faz o barba, cabelo e bigode que a gente chama. Bacana. Daqui a pouquinho eu vou passar o endereço, mas fiquei sabendo que lá na Climatize tem um showroom lá de equipamentos para a pessoa já visualizar o que... Isso, a gente tem uma loja física, né? Já fazem 3 anos. Legal. A gente tem um showroom muito bonito lá, né? Com as principais marcas do mercado hoje, para o cliente chegar lá e escolher o melhor equipamento, qual o tipo de equipamento se adequa para cada ambiente. Eu brinco aqui no estúdio que de vez em quando eu tenho vontade de vir trabalhar aqui, porque aqui é todo climatizado, né? É gostoso. Eu tenho certeza que tem gente que vai te visitar lá para aproveitar tem que ficar no ar-condicionadinho ali, né? Tomar um cafezinho. Até porque nos bastidores que a gente estava comentando, né? Um slogan da cidade aí há algumas décadas atrás era... Nossa cidade quase não é quente, né? Nosso sol tem calor de amizade. Exatamente. Indaiatuba é a cidade mais amigável do mundo. Exatamente. Porque realmente o sol aqui tem... extrapolar. Hoje a gente lida com bem-estar, né? O ar-condicionado é bem-estar hoje, né? Com certeza. Então, assim, é um conforto que todas as pessoas querem ter hoje, né? E é acessível, né, hoje, né? Não é aquela... não é um luxo. Na verdade, é uma necessidade, né? Ainda mais... Hoje a gente já tem como uma necessidade o ar-condicionado, né? Pois é. Antigamente era um artigo de luxo, né? Uhum. Hoje não. Hoje a gente tem cliente em vários nichos hoje, né? Então, falando nisso, eu pergunto, vocês atendem projetos residenciais, comerciais e industriais? Todos eles? Todos eles. A gente em todos os níveis de... expande para todos esses setores aí. Que legal. E logicamente que os desafios são diferentes, né? O maquinário para uma casa é para uma indústria é outro, para um comércio é outro. Vocês têm todas essas opções lá dentro da Climatize para quem quer fazer essa instalação? A gente faz desde a instalação simples numa residência, uma instalaçãozinha. Uhum. Hoje em dia a gente está caminhando mais para o setor de alto padrão, condomínios de alto padrão, mas a gente atende de todos o cliente de vários nichos, vários segmentos. Vários segmentos, né? Hoje em dia, e a gente está expandindo para o lado industrial também. Que legal. A gente hoje mantém uma base de contratos que a gente atende grandes empresas, né, no ramo.
E é igual que eu falei, a gente vai dando excelência para o trabalho e vai começando a expandir. Vai expandindo. É. Bacana. E a nossa intenção é ser a maior da cidade. Que continue assim. E falando sobre tecnologias, lógico que todo mercado está sempre em evolução, né? E do ar-condicionado, da climatização não seria diferente. A climatização inteligente, aquela com sensores e a automação, já é uma realidade já e vale a pena investir agora nela? Hoje já é uma realidade para o alto padrão, né? Uhum. Muita gente ainda não tem conhecimento, mas você hoje em dia você pode controlar em tempo real o seu gasto de energia, por exemplo, pelo celular. Caramba. Em tempo real. Eu ia falar temperatura agora, o gasto de energia eu não sabia. Você ter comando de voz, por exemplo, estou no trânsito, vou ligar o ar-condicionado, daqui 1 hora para ele ligar e já ir climatizando o meu quarto. Você tem essa opção. Então, assim, o ar-condicionado hoje, ele embute muita tecnologia. E ainda, as pessoas ainda não estão sabendo desses recursos ainda que o ar-condicionado pode oferecer. Que bacana. E falando em tecnologia, hoje a gente tem a linha inverter, né? Que é uma linha que não apresenta quase ruído, você não tem ruído do equipamento. Caramba. É uma linha que climatiza até 70% mais rápido do que as convencionais, né? E hoje no mercado, a gente não trabalha mais com linha convencional, que é a linha que é chamada não inverter, né? Uhum. Então a gente trabalha só com equipamentos inverter de última geração, equipamentos que vão entregar... Porque se você fizer a conta, eu vou utilizar um equipamento convencional a longo prazo, você faz o cálculo do inverter, então não compensa mais. Então a gente não trabalha mais nessa linha hoje. A gente partiu para todos os equipamentos de inverter hoje. Legal. Tá? Tem alguns lugares que você vai que o ar-condicionado dá susto, né? Uns aparelhos que parece que vai sair andando sozinho e tudo mais. Bacana. Aí, aproveitando já essa questão, muitas vezes a pessoa fala, não vou colocar porque gasta muita energia. Como é que a climatização impacta na economia de energia dentro de uma casa, de uma indústria, do comércio? E hoje, com essas novas tecnologias, você pode fazer esse acompanhamento. Há uma falta de conhecimento do pessoal hoje, né? Que nem a gente tem um estudo feito com das marcas, que é a top de linha hoje, vamos se dizer. Uhum. E assim, ela gasta 12 centavos a hora, uma máquina de 9.000 BTUs. Então assim, se você for ver, é um ventilador. Claro. A máquina gasta igual um ventilador. E a pessoa, ela não... Hoje em dia, ela ainda tem vamos dizer, esse bloqueio. O ar-condicionado vai gastar muita energia e não é assim. Né? Essa fase já passou. Não, já passou. Hoje em dia a gente está num modelo diferente aí de funcionalidade das máquinas. Aí. Bacana. E quando a gente fala de investimento, né, muitas vezes a pessoa também fica assim, vou gastar muito. Mas é interessante falar que talvez seja até um investimento de médio ou longo prazo, porque, como você falou, a pessoa às vezes liga lá o ventilador e a gente sabe que o ventilador não tem a mesma, né? Não, e o ventilador não é a mesma coisa. Faz mais mal para você do que o ar-condicionado. Exatamente. Né? Eu sou vítima. E a médio até longo prazo, até curto prazo, esse investimento, ele se vale pelo conforto que traz, pela praticidade e por essa economia que a gente está falando, né? Então, assim, vale a pena investir. Exatamente. Vale a pena que os buscar. clientes que colocam o ar-condicionado, eles não conseguem ficar mais sem o ar-condicionado. Não consegue. Experimentou, não larga mais. A gente faz a primeira instalação para um cliente. Eu tenho certeza que ele vai voltar daqui a alguns meses, vai instalar o segundo, o terceiro ar-condicionado. Legal. E a gente estava falando aqui também, é bom a gente destacar isso, para pessoas começarem a buscar esses projetos com, não vou dizer com mais antecedência, mas já imaginar aquele projeto, às vezes uma reforma ou uma obra. Uma obra, exato. As pessoas começarem a se programar já antes do verão, né? Exatamente. Porque a gente sabe que no verão... Seria o ideal, né? Mas o calor vai chegar com tudo, né? Exatamente, Tem pessoas que fazem o planejamento, né? Vamos fazer aqui no inverno, que você vai ter o quê? Uma demanda menor, você vai ter um custo de serviço menor e máquinas mais baratas. Tá vendo? E o pessoal, eles não pensam nessa linha, né? Vai todo mundo, na hora da necessidade, a gente vai colocar o ar-condicionado. E a gente sabe que quando o calor chega, ele chega... É por isso que a demanda aumenta, os preços se elevam, né? Então, assim, seria uma linha de raciocínio bem bacana a gente se planejar antes, né? Fazer tudo isso no período ali de inverno. Vamos falar do pós agora. Após a instalação, um certo tempo aí de funcionamento,
Que tipo de manutenção é necessário ser realizado no aparelho de Hoje ar-condicionado? um ar residencial instalado hoje, dependendo do uso diário, ou à noite para dormir, aos finais de semana, a gente está recomendando uma vez ao ano, pelo menos, ter a manutenção preventiva. Bacana. Que é a manutenção que vai garantir que o equipamento não dê problema, né, que não dê problemas de saúde para as pessoas também, né? Legal. E a gente sabe... E o que envolve essa manutenção? Troca de filtro? A manutenção, a preventiva é uma manutenção de higienização do equipamento, que a gente vai desmontar o equipamento, fazer toda a lavagem, bacterização, monta o equipamento novamente para o cliente. Que legal. Isso aí isso influencia no funcionamento do equipamento, na saúde e no ciclo de vida do equipamento. Bacana. Desempenho e ciclo de vida, né? E aí já vou emendar a pergunta, então, porque a gente sempre fala, né, da questão da saúde respiratória, que é ainda mais pós-pandemia, né, virou uma coisa que está sempre em discussão. Exatamente. Por isso, a importância de manter o ar-condicionado limpo, porque a gente sabe que, como qualquer outro aparelho, ele vai acumular pó, vai acumular sujeira, por isso precisa desse carinho aí, né? E culturalmente ainda a gente não tem o hábito de limpar o ar-condicionado, de fazer a corretiva, né? A gente faz a preventiva, aliás. A gente faz a corretiva. A hora que dá o problema, a gente vai lá e... Exato. O ideal é sempre estar fazendo a preventiva, né? Claro. Temos clientes hoje que já tem até uma data especificada, você me avisa nesse período para a gente fazer as higienizações preventivas. Legal. Então, ele sabe que isso aí vai acarretar no desempenho do ar-condicionado. O pessoal eles só procuram a gente quando o ar-condicionado parou de gelar. Isso é errado. E vocês fazem vamos dizer assim, esse calendário, essa agenda, então, se o cliente quiser já deixar agendado ali essas manutenções... Sim, igual eu mencionei dos contratos, a gente tem uns contratos hoje que são periódicos, todo mês a gente tem uma certa data que a gente vai e faz as manutenções nas empresas. E o residencial, a gente também utiliza o cliente fala, não, marca aí tal data, você vai me avisar. Então a gente já tem lá alguns clientes que já tem o período que ele vai precisar fazer. E a gente vai avisar ele. Legal. Agora uma pergunta que envolve muito mercado, né? Que é algo que a gente fala muito aqui. Eu gostaria de saber de você, existem diferenças reais entre marcas ou é só uma questão de instalação? Existe, né? Hoje a gente tem marcas aí, que eu vou citar aqui duas que são top de linha no mercado hoje, né? E a gente tem as intermediárias e tem as marcas também que são inferiores, né? Que a gente costuma até não trabalhar, porque a gente sabe que a gente vai ter dor de cabeça. Mas o que vai agregar nisso tudo é a instalação bem executada, é um serviço bem feito para dar ciclo de vida e preservar a garantia do equipamento, né? Você tem uma equipe credenciada a fazer a instalação da maneira que precisa fazer, né? Bacana. Para você não ter dor de cabeça. Nessa instalação aí, o que envolve, o que é essencial para essa instalação ser uma instalação que vai entregar o que o cliente espera e não uma dor de cabeça no futuro? Infelizmente, igual eu falei, infelizmente tem muitos profissionais hoje que nem, por exemplo, as marcas de inverter hoje pedem 3 metros mínimo de tubulação. Né? O pessoal instala com 1 metro, 1,5 metro. Isso aí prejudica o equipamento. Né? A gente sabe que quem é técnico, a gente sabe que vai dar problema no equipamento. E o cliente que é leigo, ele não conhece. Ele quer a máquina ali gelando. Eu não saberia nunca disso. Exatamente. Então a gente tenta dar esse conhecimento técnico para o cliente para ele saber que se você instalar com um profissional que não faz instalação de acordo com o fabricante, vai ter problema. Isso vai, numa hora vai ocasionar, vai acarretar um problema. Você tem que ter os 3 metros mínimos, você tem que fazer os processos, a gente faz 3 processos lá de pressurização com nitrogênio, que a gente joga uma pressão de nitrogênio na linha e deixa lá 30 minutos. Essa pressão não baixou, então essa linha não tem vazamento. A gente vai fazer a liberação do gás a partir desse processo aí. Legal. Se não tiver esse processo, a gente sabe que pode ter um risco de ter um vazamento de gás ali. Então a gente vai entregar para o cliente um serviço que vai ficar 100%, que a gente sabe que vai entregar qualidade e não vai ter vazamento ali do equipamento. Bacana. E que vai funcionar aí por Exato, o cliente muitas vezes não enxerga esse lado, então a gente tenta mostrar isso para o cliente final. É importante. Hoje a Climatize tem quantos colaboradores? Como que está? Hoje nós temos 3 equipes, né? Estamos expandindo. Se Deus quiser, a gente vai ter mais equipes aí, talvez uma segunda loja pela região ou em Indaiatuba mesmo. Então, novidade aqui, ó. Então a gente está com um plano de expansão aí. Que bacana. A gente depende hoje da mão de obra. Hoje é uma mão de obra que está complicada, mas
A gente tem certeza que pelo andar da carruagem a gente vai expandir. Que legal. Você falou muito da questão do alto padrão, né? Em Indaiatuba, a gente sabe, está no uma mercado cidade imobiliário... voltada basicamente para o alto padrão. Está em ebulição, né? Então, recebemos aqui alguns convidados com projetos e empreendimentos nessa linha. Quando a gente fala em alto padrão, a gente fala em espaços maiores, logicamente. A gente falou aqui de um apartamento de 300 metros quadrados. Exato. Quando a gente fala em projetos de climatização, é claro que você não climatiza todos os ambientes. Mas se você quer ter uma homogeneidade, assim, a distribuição, um equilíbrio, quantos aparelhos são necessários? Claro que existe essa conta e os locais corretos para instalação. Você não vai instalar um ar-condicionado do banheiro, por exemplo, né? Espero que não. Tem gente que instala. É mesmo? Tem gente que instala. Tudo bem. Não estou julgando, viu? Mas como é que é feita essa distribuição, esse projeto, né? Para que se define esse equilíbrio? A gente pega a planta arquitetônica da obra, né? Vai fazer a gente tem um cálculo nosso para calcular a altura do ambiente, o tamanho do ambiente. Então a gente faz todo esse cálculo para saber qual equipamento e quantos equipamentos a gente vai precisar. Entendi. Né? O cliente vai falar, a gente quer climatizar a área gourmet. A gente vai fazer um cálculo da área gourmet, ver se tem residência de sol, vidros. Então todo esse estudo aí a gente faz para poder dar o equipamento que o cliente precisa para o ambiente dele estar climatizado e harmônico nessa questão aí. Bacana. E nesse ambiente que a incidência de sol é maior, você precisa de mais aparelhos, ou precisa de um aparelho mais potente, ou a colocação do aparelho no local onde ele... Isso aí varia do tamanho do ambiente, do projeto, da altura. Então a gente vai tentar deixar o mais harmônico possível. Bacana. A distribuição de quantidade de equipamentos é feita pelo tamanho mesmo. Se o tamanho, a gente vê que é um tamanho que vai precisar de mais equipamentos, a gente vai distribuir para poder climatizar melhor. Legal. O importante é sempre o resultado final. Exato. Um ambiente equilibrado, climatizado. Você tem que trabalhar com os agravantes aí, porque não adianta você climatizar um ambiente e depois você tem um sol da tarde que pega a tarde inteira ali, vai agravar você vai roubar a temperatura do ambiente. Então você tem que jogar ali uma gordura que a gente fala, que é para deixar o ambiente trabalhar com conforto, a máquina não forçar, né? E poder harmonizar esse ambiente aí. E atingir o resultado final que o cliente espera, que um espaço... É que muitas vezes o cliente ele pensa da maneira errada. Eu vou colocar uma máquina menos potente, porque aí ela já me atende, eu não quero um ambiente muito gelado. E o pensamento é o contrário. Com a máquina menos potente, você vai gastar mais energia, você vai forçar o equipamento e você não vai ter o resultado no dia que tiver mais calor, se precisar fazer, se tiver uma festa na sua casa, tiver mais gente dentro do ambiente. Então, assim, o pessoal não pensa nessa questão aí. A gente tenta frisar para o cliente que você tem que trabalhar com a máquina mais que vai te atender dentro do ambiente para poder a máquina trabalhar com conforto, com 24 graus no controle, né? Você trabalhar numa velocidade mais leve e não trabalhar com a máquina esgoelando o tempo todo. É normal você usar o ar-condicionado no 18 graus? Não. Rapaz, eu adoro essas coisas, mas não pode, né? Toma cada puxão de orelha aqui, principalmente. Acho que o ambiente está solicitando uma máquina maior ali. Alô, direção. Mas é verdade, eu sou... Não, realmente tem dias aqui que na cidade é muito quente, né? Tem dias que você tem que trabalhar no 18 porque com certeza. A cidade faz 38 graus, né? Eu estava até conversando aqui antes da gravação, né? Que a gente já está no patamar de um Ribeirão Preto, de uma Ribeirão Preto. Tá. A sensação térmica é basicamente a mesma. Né? Isso que é diferente, né? Às vezes a pessoa fala, ela vê o termômetro, tá 32 graus, mas ela não entende que a sensação térmica é muito maior que isso. É maior, porque a gente vive numa selva de pedra. Você tem 32 graus batendo ali, mas a sensação de 35, 36, né? Então, esse é o grande diferencial. Muitas vezes engana, né? Você dá uma olhada no termômetro e fala, tá de boa. Chega a ser e não é bem assim, né? Chega a ser sufocante. Principalmente essa questão de pós-pandemia, muita gente foi para o home office, né? Afinal de contas, o home office já era algo utilizado, mas pós-pandemia,
tenho certeza que isso aumentou exponencialmente. Isso aí para a gente expandiu o negócio também. Isso fez crescer ainda mais a procura por... hoje que tem escritório dentro da sua casa, né? Então, com certeza é um ambiente que ele vai ficar ali a maioria do tempo, no dia ele vai querer climatizar, né? Com certeza. E aí, dá para mensurar aí quanto cresceu a procura? Você fala de ar... Estou pegando você aqui de susto, mas eu vou falar 50%, 100%, dá para mensurar? Vamos dizer que uns 50% a 60% aí. Caramba, de crescimento. O que já é um grande... Muito bom. Excelente. Com certeza. Leandro, é isso aí. Muito obrigado. Eu vou passar aqui já as informações do Climatize, mas agradecer sua presença. Finalmente deu certo a nossa entrevista. Demorou, mas gente, vocês não têm ideia. A agenda do Leandro estava lotada. E, lógico, muito mais para instalar, né? A gente tem que instalar bastante máquina. Por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Dessa demanda. E se você te interessou pela Climatize, até presta atenção. A Climatize ar-condicionado fica na rua 11 de junho, 1504. O WhatsApp, o telefone para informações é o 19 99898 5345. Vou repetir aqui, o 19 99898 5345. E no Instagram você encontra a Climatize em Climatize com I, tá? Climatize Ar, tudo junto. Procura lá, começa a seguir, você vai ver lá alguns trabalhos já executados pela Climatize e saber mais sobre esse mercado que tem cada vez mais crescido. Afinal de contas, a gente mora numa cidade, como eu já disse, o nosso sol tem calor de amizade. Sim. Leandro, é isso aí, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço ao Jornal Mais Expressão, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui e mostrar para as pessoas, né, que a gente tem esse lado aí do ar-condicionado, que a gente tem que estudar e procurar o profissional qualificado hoje, né? E é bom destacar, não é só luxo, não. Não é luxo. Hoje em dia é necessidade, é bem-estar, você ter uma noite bem dormida, né? Com certeza. Para você poder trabalhar, desempenhar seu papel durante o dia, né? Não é? Então agradeço, convido vocês aí na loja, na rua 11 de junho, 1504, né? Tomar um café com a gente lá e procurar seu conforto térmico aí para a residência ou para sua loja, para sua empresa. Isso aí, aproveita o café, viu? O café tá caro no mercado, gente. É isso aí, então, Leandro, obrigado aí mais uma vez pela presença, tá? Portas sempre abertas. Estamos encerrando aqui mais um Gente de Expressão. Até a próxima. A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.